Meus queridos, a paz do Senhor, tudo bom com vocês? Estamos aqui para a nossa quarta aula, a nossa quarta lição desse segundo trimestre de 2020 da nossa EBD. Vamos estudar a lição de número 4, que tem por título Vencendo os Obstáculos. Você que tem a revista aí, nos acompanhe. Vamos estar lendo o texto do dia. Para que todos os povos da terra conheçam a mão do Senhor, que é forte, para que temais ao Senhor, vosso Deus, todos os dias. Josué 4:24. A síntese: em Jesus Cristo já somos mais que vencedores. A agenda de leitura para você que gosta de estudar a lição durante a semana. Segunda, 2 Coríntios 1:8, quando tudo parece perdido. Terça, Jó 19:25, fé em Deus, a chave da vitória. Quarta, Salmos 18:29, saltando a muralha. Quinta, Malaquias 3:16, um memorial diante de Deus. Sexta, Filipenses capítulo 4, versículo 13, não há obstáculo intransponível para aquele que confia em Deus. E sábado, Efésios 3:20, Deus faz muito mais por nós. Antes de darmos continuação à nossa lição, vamos fazer uma oração ao Senhor para que Ele possa abrir o nosso entendimento e nós possamos nutrir o máximo de informações possíveis para a nossa vida. Meu Deus, meu Pai, estamos em Tua presença mais uma vez para aprender mais de Ti, para nos aprofundarmos nas Tuas Escrituras, Senhor. Vem estar abrindo o nosso entendimento, o nosso coração, que a cada dia nós possamos buscar o melhor e sermos melhores para Ti, Senhor. É o que eu te peço e desde já te agradeço. Amém. Você que não tem a revista, convido para que abra sua Bíblia em Josué, capítulo 3, do versículo 5 ao 6 e depois versículo 14 até o 17. Nós estaremos lendo o texto bíblico. E assim diz a palavra do Senhor. E ordenaram ao povo, dizendo: quando virdes a arca do concerto do Senhor, vosso Deus, e que os sacerdotes levitas a levam, parte vós também do vosso lugar e segue-a. Haja, contudo, distância entre vós e ela, como na medida de 2.000 côvados, e não vos chegueis a ela, para que saibais o caminho pelo qual haveis de ir, porquanto por este caminho nunca passastes antes. Disse Josué também ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. E falou Josué aos sacerdotes, dizendo: levantai a arca do concerto e passai adiante deste povo. Levantaram, pois, a arca do concerto e foram andando adiante do povo. Versículo 14. E aconteceu que, partindo o povo das suas tendas para passar o Jordão, levavam os sacerdotes a arca do concerto diante do povo. E, quando os que levavam a arca chegaram até o Jordão, e os pés dos sacerdotes que levavam a arca se molharam na borda das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras, todos os dias da seca. Pararam-se as águas que vinham de cima, levantaram-se num montão muito longe da cidade de Adã, que está na banda de Sartã, e as que desciam ao mar das Campinas, que é o mar salgado, faltavam de todo e separaram-se. Então passou o povo defronte de Jericó. Porém, os sacerdotes que levavam a arca do concerto do Senhor pararam firmes em seco no meio do Jordão, e todo Israel passou em seco até que todo o povo acabou de passar o Jordão. Amém. Meus amados, nessa lição vamos estar estudando e aprendendo um pouco a passagem do Rio Jordão, que combina muito bem com o título, Vencendo os Obstáculos. Ali o povo de Israel estava em frente ao Rio Jordão e eles tinham aquele obstáculo para chegar no seu objetivo. Eles teriam que atravessar aquele rio para chegar na cidade prometida, a cidade de Canaã. Ao decorrer dessa lição vamos estar aprendendo e tirando lições valiosíssimas para as nossas vidas. Vamos já para o primeiro tópico da lição, que nos diz assim: atravessando o Jordão. Primeiro subtópico:
um dia marcante para o povo. O dia 10 de Abib era um dia magnífico para os israelitas, pois foi nesse dia que Deus anunciou que seria comemorada a Páscoa. Como vocês lembram, na noite anterior que o povo de Israel foi embora do Egito, Deus falou ao seu povo para que naquele dia fosse comemorado a Páscoa, e ficou marcado durante até hoje a Páscoa do Senhor, que para os judeus, antes da vinda de Jesus, da morte de Jesus, era comemorado a Páscoa, o dia do êxodo, da saída do povo de Israel da terra do Egito para peregrinar o deserto até tomar posse da terra de Canaã. Agora, no mesmo dia, 40 anos após o êxodo, o Senhor promoveu a entrada do povo em Canaã. Então Deus escolheu o mesmo dia em que ele tirou o seu povo da terra do Egito para ir à cidade prometida. Eles caminharam 40 anos no deserto. No mesmo dia em que se era comemorado a Páscoa, no mesmo dia em que o povo de Israel saiu do Egito, Deus agora vai fazer com que eles passem o Jordão e tomem posse da cidade prometida. Assim, em qualquer dia poderia ter havido o Êxodo e o Êxodos, mas ele quis que esses fatos da libertação do povo e da entrada da terra prometida acontecessem na Páscoa, porque tal acontecimento apontava para o Calvário. Jesus só viria a morrer no Calvário séculos depois, muitos anos depois. Só que aí a gente já percebe uma ligação. Quando Jesus está no Calvário, a sua ressurreição, que simboliza a Páscoa. Só que naquela época já era comemorada a Páscoa, no momento em que eles saíram do Egito, e Deus, muito inteligentemente, fez essa ligação desses dois pontos muito importantes para os judeus e para nós cristãos também. Segundo subtópico, a Arca do Concerto aponta o caminho a seguir. Durante 40 anos, Deus guiou o seu povo por intermédio de uma nuvem ou coluna de fogo. Agora, porém, os hebreus seriam guiados pela Arca do Concerto. Como já falamos nas lições anteriores, o povo de Israel caminhou 40 anos, peregrinou 40 anos no deserto, e Deus guiava o seu povo através de uma coluna de nuvem pela manhã e uma coluna de fogo pela noite. Deus guiava o seu povo através dessa forma. Agora, Deus ia guiar o seu povo através da Arca do Concerto. A arca iria na frente, era o costume naquela época que a Arca do Concerto ficasse no meio. Quando o povo de Israel montava o seu arraial, a arca ficava no centro do arraial. Porém, agora, durante a travessia, a arca iria na frente e o povo de Israel iria ficar mais ou menos a 1 quilômetro de distância. A Arca do Concerto, a Arca de Deus agora, iria na frente guiando o povo de Israel. Terceiro subtópico, a providência mais importante para a conquista da terra prometida. De todas as ordens que Josué passou ao povo, a mais significativa foi: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Durante a caminhada de Josué, quando nós vamos ler todo o livro de Josué, não só em Josué, mas também os livros que Moisés escreveu, podemos ver esses líderes sempre exortando o povo, sempre chamando o povo a uma santificação, para que o povo possa mergulhar no Senhor, para que o povo possa se derramar diante do Senhor, porque é o Senhor que lhes dará a vitória nas batalhas. As Escrituras Sagradas nos exortam: sede santos, porque eu sou santo. O povo de Israel, assim como a igreja, foi chamado para a santidade, que significa separação. Para que a entrada na terra prometida ocorresse, os guerreiros precisavam estar santificados. É muito importante na nossa caminhada cristã nós sempre estarmos com a intimidade boa com Deus, que a gente possa estar sempre de joelhos, em oração, meditando na palavra do Senhor, buscando Ele a todo momento, sempre buscar a santidade,
para que dessa maneira nós possamos vencer os obstáculos da vida, as armadilhas que o diabo tenta colocar na nossa vida, tenta nos ludibriar, tenta nos enganar, tirando o nosso foco, colocando obstáculos nas nossas vidas para que nos impeça de prosseguir e continuar caminhando. Por isso que Deus quer que nós sejamos santos, para que nós possamos vencer os obstáculos, assim como Israel venceu o Jordão e alcançar a terra prometida. Segundo tópico, as dificuldades no caminho da bênção. Primeiro subtópico, a prova, o Jordão transbordava. Atravessar o Mar Vermelho rumo ao Sinai para não morrer pelas mãos de Faraó era uma coisa, mas passar o Jordão para entrar numa guerra sangrenta contra dezenas de cidades-estados fortificadas há séculos, como era no caso de Jericó, exigia muito mais fé e coragem. Diferentemente da travessia do Mar Vermelho, agora o povo de Israel estava em uma realidade um pouco diferente. Eles teriam que atravessar o Rio Jordão, que estava em um período, uma época de cheia, não era uma coisa fácil para a nossa mentalidade humana. E após atravessar ainda teriam que travar batalhas e batalhas com cidades e estados muito fortificadas, muito fortes, com exércitos muito poderosos. O Rio Jordão. Era impossível a travessia de pessoas e animais na época da cheia. Somente a fé no Deus Todo-Poderoso faria possível tal façanha. Por isso que é importante sempre alimentarmos a nossa fé, aumentarmos a nossa fé, porque o nosso Deus é um Deus de milagre. O mesmo Deus que foi na época de Moisés é o Deus de hoje e será o Deus de amanhã e para todo sempre. Segundo subtópico, a bênção, tempo da ceifa. Os israelitas chegariam a Canaã no tempo da bênção, pois naqueles dias estavam sendo colhidos abundantes frutos. Muito interessante que enquanto o povo de Israel estava preocupado com a travessia do Jordão, em vencer as batalhas, Deus já estava preparando um banquete para o seu povo, assim que eles ultrapassassem o Jordão e vencessem os seus inimigos, porque a terra de Canaã estava no período de colheita, então teria ótimos frutos, teria comida com fartura para o povo de Israel poder se alimentar. Terceiro subtópico, o milagre da travessia do Jordão. Quando os pés dos sacerdotes que levavam a arca tocaram as águas do rio, Deus começou a realizar o milagre, mas não como na travessia do Mar Vermelho, em que foi aberto um caminho no mar, tendo as águas se ajuntando de um lado e do outro, formando assim uma parede. O Altíssimo, neste caso agora do Jordão, criou uma enorme represa no curso do Jordão, interrompendo o curso da água. Então Deus criou como se fosse uma represa para impedir que a água do Jordão começasse a fluir. Assim o povo de Israel pôde atravessar o Jordão com seus pés secos. Dessa maneira podemos ver, mais uma vez, o poder inacreditável que Deus tem. E com isso já trago para a nossa realidade. Todos os empecilhos da nossa vida, todos os obstáculos da nossa vida, não é nada perto do nosso Deus. Só temos que buscar a santidade e nos aperfeiçoar na nossa caminhada, na nossa fé, sempre buscando ser o melhor para o nosso Deus, porque se estivermos na vontade, no centro de Deus, tudo irá correr bem e iremos vencer os obstáculos. Terceiro tópico, um evento para não esquecer, o memorial de Deus. Deus falou a Josué para que chamasse um homem de cada tribo, a fim de que tomasse uma pedra do leito do rio e erigisse um memorial em Gilgal, para que, no futuro, quando os filhos dos hebreus perguntassem o que significavam aquelas pedras, eles narrassem a história da travessia do Jordão para a glória de Deus. Deus fala com Josué para que ele chamasse um príncipe de cada tribo, para que pegasse uma pedra no rio.
E assim eles iriam criar, fazer um memorial para que as gerações posteriores pudessem olhar para aquele memorial e ver os milagres que Deus operou em meio aos seus antepassados e mostrar sim a glória de Deus, mostrar o poder de Deus e que o povo pudesse glorificar ao nome do Senhor pelas maravilhas que Deus fez no meio de Israel. Interessante como na vida de cada cristão, Deus faz grandes milagres com livramentos extraordinários e de forma pontual. Nesses casos devem ser erigidos memoriais, culto em ações de graças, testemunhos na igreja, dentre outros. É muito importante sempre, após uma bênção, uma vitória que Deus nos dá, sempre sermos gratos ao Senhor. E fazer uma festa bonita, um culto de ação de graças, memoriais, para sempre olharmos para essas coisas e lembrarmos as maravilhas que Deus fez em nosso meio e sermos gratos por tudo que Deus tem feito em nossa vida. O memorial de Josué. Josué, por seu turno, também decidiu levantar outro memorial, sendo que esse ficaria dentro do leito do rio, no qual onde os sacerdotes seguravam a arca do concerto. Muito interessante nesse memorial de Josué, que muito tempo depois as pessoas ainda viam o memorial que Josué tinha feito ali. Por mais que as correntezas do Jordão estavam passando, o memorial de Josué ficou ali por muito e muito tempo. Havia naquele lugar, na verdade, um lajedo com pedras soltas que somente Deus conhecia, pois as águas do Jordão estavam barrentas. Aqueles 2 montes de pedras testemunhavam que as 12 tribos estavam unidas e entrariam em Canaã juntas em um mesmo ideal. Terceiro subtópico, já estamos indo para o final da nossa lição, o propósito dos memoriais. Vemos nas Escrituras diversas menções sobre ocasiões especiais em que o povo levantou memoriais de pedras, como por exemplo em casos de votos ou alianças, homenagem a pessoas ou tribos, e mesmo em acontecimentos sobrenaturais, como neste episódio. A arqueologia confirma tal costume, tendo sido descobertos diversos monumentos com essas características nas terras bíblicas. Josué explicou que as gerações futuras, por meio dos memoriais, deveriam saber o que Deus fez no passado. Como já explanamos agora há pouco, os memoriais eram feitos para que as gerações posteriores pudessem olhar aquilo ali e adorar o Senhor, glorificar o nome do Senhor e ser gratos a Deus por todos os livramentos, por todas as vitórias, por todas as bênçãos que Deus deu ao povo de Israel. E isso deve ser o centro da nossa vida. A glória a Deus. Sempre devemos dar glória a Deus, jamais ao homem, somente a Deus, porque Ele é o Deus que nos faz vencer, que nos faz acordar, termos o nosso café da manhã, o nosso almoço, a nossa janta, nossas roupas, o nosso carro, os nossos estudos, a faculdade. Tudo que temos é do Senhor. Tudo que conquistamos foi o Senhor que nos permitiu e foi Deus que nos deu. E por isso devemos honrar e glorificar o nome do Senhor e sermos gratos todos os dias pelas maravilhas que Deus tem feito em nossa vida. Vamos ler a conclusão para encerrarmos a nossa aula. A travessia dos filhos de Israel pelo Jordão constitui-se em um marco histórico para os hebreus, pois demonstrava a boa vontade de Deus para com seu povo ao conceder-lhe uma terra que manava leite e mel. Esse evento nunca deveria ser esquecido por aqueles que passaram a pé enxutos, assim como as gerações futuras, e também por aqueles que eram inimigos de Israel. Com visão espiritual aguçada e fé, todos os obstáculos naturais serão transpostos para a glória do Senhor. Meus amigos, meus irmãos, chegamos assim mais uma vez ao final de uma lição. Quero agradecer a você por estar aqui conosco, aprendendo um pouco mais do Senhor. Quero convidar você que não é inscrito no nosso canal, se inscreva, compartilhe os vídeos, comente, para que o Evangelho do Senhor possa alcançar mais e mais pessoas. Vamos fazer uma oração.
agradecendo ao Senhor por esse momento. Pai querido, Pai amado, estamos diante da sua presença para te agradecer mais uma vez por essa oportunidade que o Senhor nos deu de poder aprender a tua palavra, e com isso que nós temos aprendido, que nós possamos colocar em prática em nossa vida, sempre buscar a santidade e aguardar o seu tempo, e sempre darmos o melhor de nós para ti, Senhor. Glorificar o seu nome, agradecer o seu nome todos os dias, porque se estamos aqui pela sua bondade, pelo seu amor e pelo cuidado que o Senhor tem conosco, que nós possamos sempre caminhar em santidade, papai. É o que eu te peço e desde já te agradeço. Amém. Fique com Deus. Deus abençoe a vida de vocês. Tchau.